Então a palavra que o Senhor me deu hoje é de credor ou devedor. O que você prefere ser? Dever para alguém ou que alguém deva para você? É melhor ser credor no mundo, não é? Que alguém deva para você. Mas como o apóstolo diz, no mundo espiritual é tudo o inverso. Na palavra de Deus diz que é melhor ser devedor do que credor. E aí que a gente vai entender hoje essa palavra. Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama os outros cumpriu a lei do amor. Olha para alguém e fala assim: eu te devo amor. Eu te devo amor, amém? Fala alguém para Ju, olha para mim aqui, Juliane. Ju, eu te devo amor, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra desse mês, né? Graça e perdão. Se você não assistiu a palavra profética, tem um link só da palavrinha profética de 10 minutos do AP, falando por quê, né? Que esse mês é o mês da graça e perdão. É um mês que Deus abre portas onde não tem. E muitas coisas vão acontecer nesse mês. Paulo dizia que ele era devedor dos irmãos. E ele nos fala para termos uma dívida apenas, que é o amor. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então o amor é a essência dos mandamentos. E dessa forma, a gente nunca pode deixar de pagar essa dívida. Diga assim: eu sou devedor. Eu vou estar sempre devendo o amor. Essa é a única dívida que vai nos dar crédito aqui na terra, mas principalmente vai nos dar crédito lá no céu. Jamais a gente deve cobrar amor. Sabe aquela frase: você tem que me amar, você tem que me amar. Não é você que tem que me amar, eu tenho que te amar. E por consequência você me ama. Mas nós não temos que cobrar amor. Quem pensa em casar e cobrar do cônjuge amor, está errado. Você vai entrar num casamento para dar amor, para compartilhar amor, para servir o outro, né? Em amor. Então, cobrar é o inverso da lei do amor. Quando nós cobramos, nós estamos demonstrando a nossa carência e o nosso vitimismo, né? Tem dó de mim, eu preciso de um pouquinho de amor, me dá. E a melhor expressão para aqueles que querem se relacionar em Cristo é: eu sou devedor. Eu preciso, para isso, deixar de ser egoísta. Pensar apenas em mim, no meu eu, e viver a lei do amor. Quem aqui, eu acho que mais para filho a gente faz isso, né? Que você tira da sua boca para dar. Qual mãe aqui deixou de comer para dar para o filho? Pai? Algum pai fez isso? O pai é meio... esse menino que se vire. Eu nem deixo o Maurício saber. Mas domingo passado, cadê a Lu? A Lu estava aqui. A Lu me deu um salgado no final do culto. Vários salgados, mas ela me deu um que eu gostava. Aí eu estava no quarto, cortei o primeiro pedaço, o Benjamin veio no quarto. Oi, mãe, tem mais disso aí? Eu falei: não, mas eu não estou querendo, você não quer? Ah, então dá. Quantas vezes a gente não deixa, né, de comer ou dar uma coisa que é nossa para o nosso filho por amor? Para o marido não, a gente esconde. Se é chocolate, você dá uma camuflada. Eu falei, ainda bem que essa palavra é de perdão, né? O Maurício foi arrumar a mala na quinta noite. Aí ele veio do banheiro com uma blusa e falou para mim: olha, o que você achou? Que blusa é essa? Então, eu comprei lá na C&A, o Benjamin amou. Eu falei: vocês estão fazendo complô e eu não estou sabendo que você comprou blusa. Ele: mas o que você achou? Eu falei: se fosse eu, Jesus, né, ia falar escondeu do marido. Mas agora lá em casa é o contrário, viu? O marido que está escondendo as coisas da mulher. Só pode viver a lei do amor quem verdadeiramente
como diz na palavra, tem negado a si mesmo. Será que você tem negado a sua vontade? O seu eu? Será? Tem tomado sua cruz todos os dias. E como diz o AP, sua cruz não é sua sogra, não é seu marido, né? Sua cruz é fazer a vontade do Pai e não a sua. Tem perdido a própria vida, ou seja, tem aberto mão de tudo, né? Da sua vida. Opa, deu uma renunciada a tudo. Ou seja, será que você tem renunciado a todas as coisas? Renunciado a todas as coisas. Será que a gente tem feito isso? Se você quer casar, tenha certeza que você vai precisar fazer isso. Renunciar a tudo. Tudo que você gosta. Na quinta, como eu falei, Maurício ficou aqui um mó tempão. Cadê a doutora Chile? Era com você que ele estava, né? Falando. E eu ligando, Maurício, você tem que arrumar mala, Maurício. Ele chegou 9h30 da noite em casa, foi fazer a palavra para gravar o vídeo da consagração. E eu assim, Maurício, a gente tem que acordar 4 horas da manhã, Maurício. Não, fica tranquila que eu arrumo minha mala. Eu estou lá deitada, ele assim, será que você não dobra essa blusa para mim? O que você acha dessa blusa para eu levar? Eu, tá boa. Tá ótimo. Gente, marido é aquela bênção, né? Que ele fala que faz, mas não faz. E você tem que estar ali de olho. Então, será que você tem renunciado até seu sono, né? Suas vontades, para seguir Jesus como um discípulo e não como parte da multidão, né? Mas por que é tão importante estar nessa posição que Paulo nos colocou de devedor? Porque a gente vai conseguir resolver todos os problemas com essa motivação, servir e perdoar. Servir e perdoar. Com essas duas coisas você resolve a maioria dos problemas. Uma atitude de perdão está ligada a reconciliar o que foi quebrado. É aquela historinha que fala que o casal está há 65 anos casado e pergunta assim, como que vocês conseguem estar casados há tanto tempo? Aí a mulher fala, é que nós somos do tempo que quando uma coisa quebrava, não jogava fora. Hoje em dia, tudo que se quebra, você descarta, né? É celular, é tudo. Porque é mais barato comprar um novo. No relacionamento, não. O preço é se humilhar, é se arrepender, é confessar, é pedir perdão. Por isso, muitas vezes, quando um casal tem um problema, às vezes uma traição, seja o que for, eu falo assim, você está disposto a pagar o preço? Porque é um preço, às vezes, de humilhação. Davi pagou um preço de humilhação quando Simei começou a tacar pedra. E ele falou, deixa. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Será que a gente está disposto a pagar o preço e perdoar? Perdão é sinônimo de solução e traz paz. Hoje a pastora Ana Paula falou dessa dimensão de paz, que ela está sentindo, né, que a graça é paz, que o Senhor está nos dando paz. Perdão traz paz. Diante de Deus, nós estamos em prisão condicional. Ou seja, você está livre se Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você só está livre se eu perdoar. Se eu não perdoar, eu não estou livre. Eu saio da posição de devedor e vou para a posição de credor. Lamentação 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ou seja, são inesgotáveis. Quando a gente para de exercer misericórdia em relação aos outros, nós nos tornamos credores. Eu começo a cobrar das pessoas. Cobrar. Ou seja, eu deixo de ser devedor, me esqueço que eu tenho que ser devedor e começo a ser credor. O maior absurdo de um cristão é dizer que não consegue perdoar. Porque se Deus te perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Quem somos nós para não perdoar alguém?
Deus tem nos perdoado de uma dívida eterna. Eu sempre falo na imersão que eu achava que o Maurício tinha uma dívida enorme diante de Deus. Porque ele fumou, cheirou. Cada dia que a gente está na mesa, a pastora descobre alguma coisa que ele fez, ela fala, que horror, Maurício. O Maurício esses dias falou alguma coisa que ele tinha feito lá, que até eu perguntei para o Benjamin, que eu ia falar no imersão, esqueci, que é negócio de cocaína com maconha, chama peruana, não sabia de nada, não sei nem o que é, nada. E aí ele falando, e ela, que horror. E eu achava assim, o Maurício tem uma dívida enorme. A minha dívida é pequena com Deus, eu não fiz tanta coisa. E a gente começa a se achar melhor que o outro, mais santo que o outro, mais digno que o outro. Mas diante de Deus, todos nós pecamos e carecemos da sua glória. Diga para alguém, você pecou. Você carece da glória. Amém? Todos pecamos. Todos carecemos da glória do Senhor. Não tem um justo sequer, diz a palavra, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que uma pessoa que seja um agressor, um abusador, um ladrão, um infiel. É lógico que as consequências do pecado de cada um, né, vão ser diferentes. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Talvez hoje a gente precise se arrepender do nosso orgulho, da nossa altivez, de achar, eu sou melhor que fulano. De guardar raiva, de não perdoar. Hoje nós vamos para a ceia. Nós vamos tomar a ceia que fala da cruz. Cantamos hoje sobre Jesus e o sacrifício dele na cruz. Será que a gente consegue olhar ali e falar, era para eu estar ali? Mas ele morreu no meu lugar. Quando nós cobramos uma coisa que nós devemos, nós estamos sendo incoerentes. Lá em Mateus 7,5, Jesus fala assim, hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como que você pode falar do pecado do outro se você constantemente faz algo que entristece a Deus e te separa do Senhor? Lembra lá de Mateus 18, do parábola do credor? Um devia 24 milhões, o outro devia 40 reais. O rei vai lá e perdoa aquele que devia 24 milhões. Ou seja, aquele que eu acho que tem uma dívida muito grande, foi perdoado. Só que ele não conseguiu perdoar uma dívida de 40 reais. Será que a gente não está assim? A gente foi muito perdoado pelo Senhor, mas não consegue perdoar uma coisinha? A gente está com uma viga no olho e não consegue, né, tirar o cisco dos olhos do nosso irmão. Os credores, eles são legalistas. Eles coam o mosquito e engolem um camelo. Limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de iniquidade. A hipocrisia denuncia que nós nos tornamos credores. Agora, se nós somos devedores, nós somos escravos. Sabe o que é escravo? É alguém que tem uma dívida e que não tem com o que pagar. Ele está na mão do credor. Todos nós aqui somos devedores, então nós estamos na mão de um credor. Quem é o nosso credor? Quem? Deus Pai, Jesus. Você imagina se a gente estivesse na mão de Satanás? A gente estava lascado. Mas o nosso credor é um Deus de amor. O nosso credor, nosso Deus e Pai, através do seu Filho Jesus, levou sobre si tudo que a gente merecia. Nos deu vida, dons que nunca merecíamos. Deus quer ter dois tipos de relacionamento conosco. Servo, aquele que é escravo por amor, e amigo, aquele que ele conta tudo, onde há confiança, né? Não podemos esquecer, nós tínhamos uma dívida impagável. Você nunca ia conseguir pagar a sua dívida diante de Deus. Nunca. A pessoa que te feriu nunca vai conseguir pagar a dívida dela. Então o que Jesus fez? Ele veio e pagou por todos.
Por todos. Ele pagou pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pelo seu avô, por todo mundo que te feriu. A dívida já está paga. Diga, a dívida já está paga. Então por que você está cobrando? Por que eu estou cobrando a dívida? Se a dívida já foi paga por Jesus, pelo sangue. Devemos perdoar porque fomos perdoados, sem merecer ser perdoados. O que aconteceria se a gente não tivesse essas misericórdias se renovando, né? Todos os dias sobre a nossa vida. Porque na parábola do filho pródigo, alguns se veem como aquele filho que pegou tudo, gastou, voltou e foi perdoado. Outros se veem como aquele filho que era escravo, que não conseguia usufruir nada do pai e que precisava de perdão. Mas quantos querem ser o pai que fica ali na porta, esperando, orando, quando o filho vem, dá beijo, perdoa, dá sandália, dá vestes, né? Faz festa? Quantos de nós somos assim como o pai? Quais foram as exigências do pai? Se fosse a gente, qual seria a nossa exigência? Você está arrependido? Você reconhece que errou? Você vai me pedir perdão pelo que você fez? Você promete que não vai fazer de novo? Quantas vezes eu já te perdoei? Essa é a última, hein? O pai não fez isso. O pai amou e perdoou. Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência do pai. Sabe, perdoar é se ver livre da vingança, desejo de se vingar. É aceitar a graça de Deus na nossa vida, como a visão que o AP teve, que é, né, a foto ali, estava ali, Jesus escrevendo ali na areia. E na verdade ele estava apagando os pecados daquela mulher. Se os cristãos fossem os primeiros a perdoar e não reter perdão, o mundo seria totalmente cristão. Mas o grande problema é os que mais não conseguem perdoar são os que estão às vezes dentro da igreja. São os cristãos. Ficam esperando que um ímpio venha te pedir perdão. Que um ímpio te perdoe. Não querem ir, né? A palavra diz, se teu irmão tem algo contra ti, vai você e falar com ele. Vai você resolver o problema. Tem pessoas amarguradas, feridas, depressivas, vingativas, que estão doentes dentro da igreja. Eu já vi muitos casos de pessoas doentes, que quando o pastor for orar, Deus falou assim, não ore, porque ela não consegue perdoar. O Corte, ele conta o testemunho da mulher, que ele foi falar com ela e falou assim, Deus está falando alguma coisa sobre a sua filha. Ela, daí começou a falar da filha, ele falou assim, então, a senhora está disposta a perdoar? Ela disse, não. Ele falou, então, não vou orar para a senhora ser curada. Ela estava dentro do hospital. E ela não quis perdoar. Quantos de nós estamos desse jeito? Tem uma irmã lá em São Paulo, que ela mudou recentemente para MC em São Paulo. Ela estava há 15 anos numa outra igreja. E no imersão ela deu um testemunho de que ela teve lúpus e ela ficou totalmente no hospital. Ela estava sem o movimento das pernas, ela não conseguia ver, ela não conseguia muito falar, mas ela ouvia tudo. E aí ela disse que quando ela estava assim, que o médico virou e falou para a pessoa que estava no quarto com ela, não lembro quem era, da família, falou assim, não tem mais jeito, ela não vai voltar tão cedo. Ela disse que nessa hora o Espírito Santo falou com ela, perdoa seu pai. Na hora que ela perdoou o pai, ela voltou a enxergar. No momento que ela perdoou o pai, ela voltou a enxergar. Depois foi todo um processo, foram 4 anos de processo. Mas naquele momento ela voltou a enxergar. Hoje ela anda, fala, vê, está perfeita. Mas ela teve que perdoar o pai. Você, quando não perdoa, está fazendo mal para você mesmo. Eu sei que essa palavra não é legal, porque quando você não quer perdoar alguém, você fica bravo. Quantas vezes você já brigou com seu marido? O Maurício fala assim para mim, eu não sei por que você está fazendo isso, porque o Espírito Santo vai falar com você e você vai ter que me perdoar. Aí eu falo, eu não vou,
porque eu não fiz nada. A gente tem essa mania, né? A gente acha que porque a gente não fez nada, a gente não tem que perdoar. Mas, que bom seria se as pessoas, quando pecassem, ou caíssem em pecado, falassem, me leva para a igreja, porque lá o povo vai me curar. Não vai me criticar. Não vai me julgar. Não vai me condenar. João 15 diz assim, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Mandamento é ordem, né? Sabe uma coisa, eu falei lá atrás para o pessoal. A Bíblia diz que se você não amar Jesus, Ele vai continuar te amando, amém? Ainda que você não ame mais, você vai... Lembra o pastor Wagner Oliveira, quando veio pregar, que ele falou assim, Deus, esquece de mim, deixa eu, vai cuidar de outra coisa. Ele estava mal. E mesmo assim, o pai continuou amando. Ele passou por um processo de câncer, e Deus mostrou o amor para ele, ele voltou. Se Deus falar e prometer algo para você, e você falar assim, eu não quero mais saber, não vou esperar, não estou nem aí. Se você for infiel, a Bíblia diz o quê? Que Deus continua fiel. Então, se você não amar a Deus, Ele continua te amando. Se você for infiel, Ele continua sendo fiel a você. Mas se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Aí que está. A gente não tem essa consciência de que se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Olha como é sério isso, né? É sério. Perdão é a única condição que, se você não obedecer, Deus não vai fazer o mesmo com você. Devedores ou credores? Qual a posição que a gente tem assumido? O que aconteceu lá em Mateus 18, no verso 33? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Sabe por que tem muita gente com insônia? Muita gente que não consegue dormir, muita gente com pesadelo? Porque está preso, sendo atormentado. Atormentado com problemas, né? Emocionais, problemas em todas as áreas. Como que eu estou semeando? Como credor ou como devedor? Se eu estou semeando como credor, eu vou colher tormento. Se eu semear como devedor, eu vou colher misericórdia, amor e perdão. Aquele a quem muito foi perdoado. Vamos ler o texto, Lucas 7. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Essa é outra parábola, tá? Aquela era Mateus 18, essa é Lucas 7. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem for perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui é outra parábola que Jesus está falando de credor e devedor. Um 500 denários, o outro 50. Ou seja, 10 vezes menos, né? E ambos os dois não tinham como pagar. E a pergunta foi, qual deles amará mais? O que devia mais? Você já viu aquelas pessoas que se envolvem com todo tipo de vício, de problema, de crime, de tudo quanto é coisa? Quando ela se converte,
como a AP fala, que ele ia em tudo quanto é culto. Na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, qualquer igreja que tivesse com a porta aberta, círculo de oração de mulher na Assembleia. Você já viu aqueles caras que pregam até para barata? Estão tão apaixonados por Jesus, porque eles se sentem tão amados por Jesus, porque eles foram tão perdoados por Jesus, que eles amam a presença do Senhor. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Você já parou para pensar que o perdão vem antes do amor? Primeiro você é perdoado, aí você ama. Por que ela amou muito? Porque na hora que ela caiu aos pés de Jesus, Jesus perdoou aquela mulher, ele já sabia que ela era pecadora. Porque na hora que você se arrepende, Jesus já te perdoa. E ele lança os seus pecados no mar de esquecimento. Porque na hora que você fala, Senhor, eu me arrependo, isso eu não faço de novo. Porque perdão é uma decisão que eu tomo, inegociável, eu não volto atrás. Por que tem tanta gente, perdão não, arrependimento, né? Por que tem tanta gente caindo no mesmo pecado? Porque não se arrepende. Não se arrepende. E aí faz de novo, faz de novo. Mas o perdão é um processo. Se hoje você perdoar alguém, talvez amanhã você precise perdoar de novo. Depois da manhã você precise perdoar de novo. E eu não sei quanto tempo vai demorar, mas você vai precisar perdoar. Quanto mais esse perdão eu recebo, mais amor eu tenho para dar a Deus e para dar aos outros. No verso 39 de Lucas 7, diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, em que tipo de mulher ela é, uma pecadora. A medida do amor extravagante, imprudente, desesperado daquela mulher era totalmente proporcional ao perdão que ela recebeu. Por que ela foi tão extravagante? Por que ela chorou? Por que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas? Por que ela secou com o cabelo dela? Por que ela ungiu com perfume? Por que ela ficou ali aos pés de Jesus, sabendo que ela não podia estar naquele lugar? Porque ela sabia que ela precisava do perdão. E só Ele podia dar. Só Ele podia dar. Olhando essa parábola, a gente vai ver que em nenhum lugar da Bíblia diz que os pecados são perdoados porque amamos a Deus. Não. O amor de uma pessoa é proporcional àquilo que ela recebeu de perdão. Pessoas que acham que não tiveram grandes pecados, não se sentem assim tão perdoados. Pensam assim, eu sou boa. Eu não fiz tanta coisa. E como consequência, vão amar pouco e vão perdoar pouco. Deus deve ser amado por quem Ele é e pelo que Ele fez a nós. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Ser devedor, nossos pecados eram tão grandes, como daquele servo da parábola, nós nunca seríamos capazes de pagar com nosso esforço. Quem aqui consegue pagar 24 milhões de reais hoje? Marlene, você está me devendo 24 milhões. Vai trabalhar o resto da vida. Para mim. Não tem. Ninguém consegue pagar. É isso que Jesus está mostrando. Que era uma dívida impagável. E o amor de Cristo, Ele nos constrange, porque nós somos devedores dEle. Por isso Ele disse para Pedro, olha, não é 7. Fariseus, não é 3. É 70 vezes 7. É infinito. Assim como nós fomos perdoados sem merecer, nós devemos perdoar os outros sem que eles mereçam. Semana passada que o AP falou para a gente orar pelo Lula? A oração foi meio fraca, né? Na hora, sabe o que eu pensei? Eu não sei quem está vendo aqui aquela minissérie da Casa de Davi. Quando o Saul está totalmente endemoniado, totalmente fora, já não, né? E ele pega o Abner e ele fala assim, quem eu sou? E o Abner fala, você é rei de Israel, o rei de Israel, você é isso. E ele fala assim, não, quem eu sou para você?
como é difícil você ver uma pessoa que já está endemoniada, já está sem unção, Deus já saiu dela e você tem que falar quem é ela para você. E ele teve que falar, você é o meu rei, o rei de Israel. Será que a gente consegue? É o que nós temos. É o que o povo tinha. Porque foi o que o povo pediu. Infelizmente, mas foi o que o povo pediu. Primeira Pedro 4:8. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Na Bíblia a mensagem fala assim, acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependessem disso. Amor resolve praticamente qualquer situação. Amor resolve. Amor desesperado. Amor exponencial. A gente pode orar em línguas, a gente pode orar, a gente pode trazer oferta para o mais, a gente pode fazer o que for. Se não tiver amor, é tudo em vão, a palavra diz, né? Então nós somos devedores de amor. Então nós não podemos desistir de ninguém. Quantas vezes as pessoas estão desistindo das próprias familiares, né? Há muitas pessoas desse jeito. Pessoas ofendidas, constrói muralhas, não consegue ter comunhão. Imagina, eu não vou vir de manhã não, porque eu não quero ter comunhão. Eu não quero estar com esse povo, eu não quero falar, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, né? Teve um judeu que ele estava em Auschwitz, ele, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, e só ele saiu. E quando acabou a Segunda Guerra, o alvo da vida dele era fazer justiça. E ele pensava nisso dia e noite, não dormia, era atormentado. E ele foi falar com o rabino, e o rabino disse para ele, enquanto você não perdoar, você vai ser um prisioneiro de Auschwitz. Enquanto você não perdoar, você está preso. Eu posso continuar culpando meu pai, culpando minha mãe, culpando o Maurício, culpando o Benjamin, culpando meus pastores, culpando todo mundo. Posso continuar doente, sufocado, se eu não perdoar. É assim que eu vou ficar. José, quando ele chega diante dos irmãos, no final ele fala assim, chega, eu preciso ser sarado. E aí ele se revela. E aí ele abre mão do orgulho, ele abre mão da roupa dele de faraó, de governador do Egito. E fala quem ele é e libera perdão para aqueles irmãos. Será que você tem pessoas que são suas devedoras? Quando a gente tem pessoas que é devedoras, nossas, a gente leva elas para todo lugar. Todo lugar que a gente vai, a gente carrega essas pessoas. E eu trouxe as minhas comigo. Eu vou trabalhar, eu estou carregando as pessoas. Eu vou para igreja, eu estou carregando as pessoas. Eu vou numa reunião de família, eu estou carregando as pessoas. E não é leve que nem essas bexigas, né? É um jugo, é um peso. Tem um pezinho aqui que segura essas pessoas. O azul pode simbolizar meu pai. O rosa, minha mãe. O branco, meu marido. Ou outras pessoas. Por que eu quero que essa pessoa aqui me pague o que ela deve? Por que eu quero que essa pessoa aqui fique presa a mim e eu carregue ela para onde eu vou? Nós precisamos liberar as pessoas que a gente... Vocês já viram aquele desenho Up? Que tem um monte de bexiga que carrega a casa? Tem gente que não está com 3 bexiguinhas, não. Está com aquele monte de bexiga. Carregando um monte de gente consigo. E eu preciso falar, olha, pai, eu perdoo você. Não é para ele ouvir, porque meu pai já morreu, mas é para eu ouvir, para minha alma ouvir. E eu falar, eu perdoo você. Mas não fui eu que errei, apóstola, não importa, eu perdoo você. Mas foi ele que me feriu, não importa, eu perdoo você. Eu não vou ficar doente.
Eu perdoo você. Quantas vezes você vai precisar falar essa frase? Quantas vezes você vai precisar para você ser livre? Enquanto você carregar isso aqui, você não é livre. Você está sendo atormentado. Tudo que essas pessoas fizerem vai te ferir, vai te machucar. Você vai ver alguma coisa no Facebook, vai te entristecer. Você vai ver alguma coisa no Instagram, vai mexer com você. Você não consegue celebrar a sua vida e nem bênçãos na vida dessas pessoas. E você fica carregando isso com você. Até quando? Tem um rapaz também que fez imersão, que ele disse que ele ficou 35 anos sem perdoar os pais dele biológicos. Ele foi adotado. Ele não conhecia, ele não sabe a cara que tem o pai, a cara que tem a mãe. E ele ficou 35 anos sem perdoar duas pessoas que ele não conhece. Mas ficou preso nisso. Até que ele conseguiu liberar. Eu falei para ele, se você encontrar hoje. Ele falou, se eu encontrar hoje, é beijo, abraço. Eu consegui perdoar. Eu perdoo você. Sabe o que a gente precisa hoje? A gente precisa liberar. Soltar. Deixar essa pessoa aí. Sabe? Não ficar carregando mais esse peso. Ah, mas a minha mãe fez tal coisa. Mas Jesus já perdoou. Ela não tem mais como te pagar. Ou você libera, ou você deixa essa pessoa aí, ou você que vai ficar atormentado e preso. Tiago 5,16 fala, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O perdão é a chave. Perdoar é abrir a porta, é receber shalom, o amor de Deus. Sabe, eu te perdoo, meu marido. E eu estou falando, não o meu, mas eu te perdoo, meu cônjuge, por você ter me traído. Eu te perdoo, meu cônjuge, por você ter escondido. Eu te perdoo, meu cônjuge, por você ter mentido. Eu não sei se você vai continuar casado ou não, eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas o primeiro passo é eu te perdoo. Eu libero você, eu não prendo você mais. Eu não quero o seu mal, eu não quero me vingar de você. Eu deixo essas pessoas irem. Porque às vezes essas pessoas nem sabem que você está ferida com elas. E você está lá preso, sofrendo. Hoje, o Senhor tem uma porta diante de nós. E essa porta é a porta do nosso coração. Você está disposto a abrir essa porta e deixar essas pessoas irem? Feche os seus olhos. Vou pedir para o louvor subir. Pense se tem alguém preso junto com você. Peça para o Senhor abrir sua visão, seus olhos espirituais. E veja quantas pessoas estão presas a você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu patrão, um irmão da igreja, um líder antigo. Quantas pessoas você está carregando com você? Seu cônjuge. Às vezes a gente está vivendo com uma pessoa, guardando mágoa e amargura, por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero fazer uma oração, enquanto eu estiver orando, eu quero que você peça para o Espírito Santo te ajudar. Pai, eu sei que o Senhor me ama, por isso eu me exponho diante de Ti. Eu peço que Teu Espírito Santo inunde meu coração agora, e que eu possa liberar todas essas pessoas do meu passado, que estavam presas a mim. Se você tiver coragem hoje de soltar, de liberar, fale o nome da pessoa que você está soltando. Eu não estou dizendo que a partir de amanhã você está de amizadezinha com ela, que vai estar tudo bem. Eu estou dizendo que você tomou um primeiro passo de obedecer ao Senhor para que Ele possa te perdoar. Eu estou dizendo que se você perdoar, o Senhor te perdoa. Por isso, Pai, eu solto esse marido, eu solto essa esposa, eu solto esse pai, eu solto esse abusador, eu solto essa pessoa que me traiu, eu solto essa pessoa que tem me ferido, que tem falado mal de mim, eu solto o invejoso, eu solto meu vizinho, meu colega, meu parente, meu professor. Quem é que está preso a mim? Vai em paz, eu te perdoo. Com o amor de Jesus.
a prisão da mágoa seja desfeita, em nome de Jesus, porque Jesus já tomou o nosso lugar. Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, Ele foi traído, Ele foi esquecido, para que eu fosse sarado. A olhar hoje para essa mesa, a me lembrar daquela cruz, o quanto Ele foi espancado, açoitado, o quanto Ele passou por tantas coisas, e como um cordeiro mudo, Ele não abriu a boca para amaldiçoar, Ele não abriu a boca para se vingar, mas quando Ele estava ali na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E quando Ele diz isso, aqueles soldados dizem: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, porque eles viram aquele homem, depois de tudo, conseguir perdoar. Será que as pessoas olham para nós e estão vendo filhos de Deus? Filhos que foram perdoados e por isso perdoam. Filhos que foram perdoados, por isso amam muito. Perdão não depende de sentimento, querido. Eu não estou sentindo nada hoje. Perdão depende de posicionamento, de obedecer um mandamento, de se posicionar diante do Senhor. Não importa o que eu estou sentindo, eu decido perdoar. Se você estiver com dificuldade de perdoar alguém, eu vou chamar os intercessores, os pastores aqui à frente. Se você estiver com dificuldade de perdoar alguém, eu preciso que Tiago 5 aconteça na minha vida, que você ore por mim e eu seja curado. Porque até hoje eu estava me sentindo ferido, machucado, magoado, depressivo, triste, com ódio, com raiva, com amargura no meu coração. Eu estou me sentindo doente, perdido. Enquanto nós vamos adorar, você que não precisa, fique no seu lugar, ore. Mas se você precisa, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Nessa noite, você vai liberar e as pessoas vão ser livres. Livres. E não importa se você é o governador de Israel, não importa se eu sou apóstola, não importa se eu sou pastor, eu preciso perdoar, eu preciso liberar, eu preciso declarar: seja livre, eu te perdoo. Alma, ouve, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. Vai ter o Veredas agora, esse mês, agora? É abril? Que dia? Dia 25 a 27. Você já pode facilitar o trabalho dos amados pastores Jefferson e Miriam, perdoando hoje. Quando chegar lá, você fala assim: olha, eu já perdoei, mas eu vou reafirmar agora. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. E se você precisa, venha. Você vai ser curado nessa noite. As águas do Senhor estão nesse lugar, apagando pecados, apagando os pecados que estavam escritos nessa areia, nesse chão. Libera, seja livre. Talvez tenham pessoas aqui dentro da igreja que você precisa perdoar. Talvez o seu cônjuge que está do teu lado, você precisa perdoar. Talvez o seu líder, porque ele fez algo para você que te feriu, e você nunca falou, e você tem falado: deixa para lá. Nós precisamos levar mais a sério as coisas do Senhor. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados.